Olá, tudo bem? Eu vim estar gravando pra vocês uma peça, uma modelagem em biscuit, que é esta bonequinha. Vou focar aqui, esta bonequinha, tá? Ela é toda modelada, ó, no biscuit, tá? E o interessante é que ela é um reaproveitamento, no caso, uma reciclagem, né? A base que eu usei para estar fazendo essa modelagem é um vidro de esmalte. E olhando assim, você não parece que é um vidro de esmalte, né? Mas abrindo aqui, você consegue ver que é o vidro de esmalte. Como eu não tinha um vidro de esmalte vazio, eu fiz com vidro de esmalte cheio, mas a ideia é de fazer reciclagem, né? Então, quando tiver acabado o esmalte do vidro, a gente faz a limpeza do vidro, deixa ele limpinho e utiliza fazendo essa modelagem, tá? E aí é um reaproveitamento, assim, evita do vidro ser descartado de forma incorreta e acabar trazendo prejuízos aí pra natureza, né? E serve também de lembrancinha. Aí você pode dar uma lembrancinha pra quem você gosta, tá guardando. As manicures, né, que gostam de, às vezes, dar lembrancinha pras clientes, tudo, pode estar fazendo um agrado desse daqui pra tá dando pras clientes de lembrancinha. E o vidro, depois de vazio, limpa, e você pode estar usando ele de várias formas, né? A gente pode estar, igual eu que trabalho com artesanato, com o vidro limpo, vazio, depois a bonequinha seca. Eu posso estar enchendo esse vidrinho com cola, tudo, pra facilitar também no meu manuseio da cola, pra não ficar usando um tubo grande. Posso estar colocando e com o pincel tá aplicando cola nos trabalhos que eu vou estar fazendo, tá? Então, é essa bonequinha assim, esse modelo, né? Que a gente vai estar utilizando. Então, este vidro aqui de esmalte, eu usei um vidro parecido com esse, da mesma marca, tá? Que este daqui, tá? E o que precisa ser feito pra estar usando? Como ele tem a base aqui bem comprida, aí precisa estar cortando, serrando, e eu deixei serrado aqui já, ó. Tirei o pedacinho dele, porque senão a boneca fica uma boneca muito alta. Então, eu tirei o pedacinho e a gente vai estar usando essa base sem esse pedacinho pra estar fazendo, tá? Então, nós vamos estar fazendo essa modelagem. Vou estar utilizando a massa que eu sempre uso, que eu gosto muito, que é a massa da Inkway, tá? Gosto, compro às vezes a colorida, mas eu prefiro comprar a cor natural dela. E eu tá fazendo o tingimento da tinta, tá? E pra tingir, eu uso tinta de tecido mesmo, da Acrylex, tá? A gente vai estar fazendo, tenho algumas tingidas, mas tenho pra tingir. Tá usando a balança de precisão, tá usando o rolinho, tá? Anágua, tá usando estecas, a gente, dependendo de como for modelar, pode estar usando as estecas da Blue Star ou de outra marca que você tiver, anágua, tudo, tá? Vamos estar usando os olhinhos resinados, esse daqui é o R016M Eco, de uso geral, da Stylier. Para esse tamanho de bonequinha aqui, o ideal seria estar usando o P ou PP. Mas como eu estou sem ele, o meu acabou, então vou estar usando o M, tá? E você pode ver que ela tá toda decoradinha, o vidro, a base do vestidinho, eu pintei, tá com mini florzinhas, tá? Mas aí pode estar usando outro tipo de material, tá usando outros materiais pra estar fazendo a sainha, tá? Então,
eu vou tá aqui abrindo a massa pra tá forrando, a saia. Amassar. A gente vai abrir a massa, deixando ela mais grossinha, tá? Não vai tá deixando a massa muito fina. Ó, vocês podem tá vendo que a massa, ela tá uma massa, ó, bem grossinha. É assim que a gente vai estar usando ela. Mais grossinha. Pra este tamanho de vidro aqui, a gente vai estar forrando essa base aqui, tá? Sem essa parte de cima, é essa parte de baixo aqui que a gente vai estar forrando, tá? Então, pra essa base, assim, a gente vai estar deixando... Se vocês vão estar medindo no vidro de vocês, você pode estar usando qualquer vidro, tá? Qualquer... Ó, a gente vai estar deixando mais ou menos uns 3,5 centímetros. Mais ou menos. Não é algo assim preciso, tá? É mais ou menos uns 3,5 centímetros. A gente vai passar cola no vidro. Já tá fazendo esta colagem, tá? E a gente vai pegar e tá fazendo a aplicação da peça, da massa na peça. Vai aplicar ela toda certinha, tá? Cortar o excesso. E a gente vai estar usando o modelador. Deixa eu ver aqui. A gente vai estar usando essa ferramenta aqui, que ela tem a pontinha de silicone, tá? Pra estar fazendo a modelagem da peça. No caso, a união aqui, que fica, você cortou com a tesoura, fica com a massinha, vai estar fazendo a união da peça. A união da peça aqui, tá? Se você não tiver essa ferramenta de silicone, você pode estar vindo com a mão, ou tá usando uma estequinha roliça, qualquer outra ferramenta que você vai estar usando aí de base, tá? Pra tá fazendo esse selamento. Aqui, gente, olha, ficou bastante massa. Eu vou recortar o excesso todo dessa massa aqui. Eu não vou precisar dessa massa toda. Eu retiro todo esse excesso aqui, porque a gente vai ter que vir alisando essa massa para ficar mais fina e deixar acinturado até em cima, tá? Então, a gente vai fazendo isso com a mão e com a ferramentazinha, tá? Com o modelador, com o pincel modelador. Então, a gente vai estar fazendo isso pra tá deixando a cintura da menininha, tá? Da bonequinha. E a gente vem
e vai retirando o excesso de massa. Toda vez que a massa sobe, ela sobra o excesso de massa e a gente faz a retirada dele, tá? Então, aí vai fazendo isso, ela vai ficando cada vez mais fininha e você vai deixando fininho mesmo. Essa massa aqui, ela não pode ficar grossa, porque você vai ter que fechar, né? Fazer o fechamento do vidro, então ela não pode ficar grossa aqui. Ó, você sobe até a base dele, onde vai, antes da rosca ali, pra tá fazendo este fechamento. Ó, vai deixando fininho mesmo. Ela vai ficando bem fininha aqui em cima. E você vai tirando todo o excesso com a estequinha de faquinha, uma estequinha que tem uma ponta fininha para corte, e você vai fazendo toda essa modelagem aqui assim, retirando todo este excesso. Ela não pode ficar grosseira, porque se ela ficar grosseira aqui, ela não vai estar fechando, tá? Ó. Vem sempre fazendo isso, ó. Sempre sobe, afina, modela ela todinha, ó. Faz toda a modelagem dela, tudo bem certinho, tá? Aí, depois de seco, se ficou alguma coisinha assim, a gente vem com estiletezinho e a gente vai cortando, tá? Mas o processo é esse, ó, porque ele tem que fechar, ó, e ficar fechadinho assim, tá? Esse é o processo. Aí, aqui na parte de baixo, o que que você vai fazer? Né, ó, deu o formatozinho, vai ficar assim, nesse vidrinho formato cônico. Aqui, no fundo, você vai aplicar um pouquinho de cola também, tá? Porque essa massa, conforme você vai mexendo, ó, tá vendo que ela sobrou? Você vai ter que ir colocando ela pra dentro, aqui, pra fazer o fechamento do vidrinho embaixo, tá? Pra poder tampar, ó, você tá tampando. Por quê? Porque quem olhar não vai poder perceber que peça que é que tem aqui embaixo, tá? Embora a gente pode estar fazendo uma base bonitinha, igual essa daqui. Eu quis que ela tivesse como se ela tivesse no jardinzinho, ó. Então, eu fiz uma base, colei embaixo e ela ficou bem bonitinha, tá? Então, aqui, ó, vem, ó, passa o rolinho, tá? Acerta, deixa a base retinha embaixo, ó. A base fica uma base retinha na parte de baixo. O que que eu vou fazer agora? Eu tenho que dar formato na saia, porque ficou uma coisa, ficou cônico, né? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma estequinha, uma outra estequinha, essa daqui, ó, estequinha lápis, assim, e a gente agora vem dando forma pra saia, tá? O que que é dar forma pra saia? A gente pode estar fazendo sulcos, sabe? Na saia, pra tá dando volume. Ó, sabe igual aquelas saias de época, aqueles vestidos de época, de 1900 lá pra trás, 1800 lá pra trás, que ele tinha todo o volume? Então, a gente vai estar fazendo isso, a gente vai estar, ó, a gente vai vir, faz a marcação, tá? Com a estequinha, vem com a mão ou com o dedinho, mindinho, pra ficar mais fácil, tá? Vai suavizar essas marcas pra poder tá dando o formatinho da saia. Você vai suavizar todo esse formatinho da saia, tá? Ó, tá suavizando
ela todinha. E esses veios, essas marcações, é você que vai delimitar. Se você vai querer faixas mais largas, faixas mais finas, tá? Agora aqui embaixo você vai dar o volume, vai dar o formato da saia, tá? Eu quero aquela saia que ela é mais compridinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxando, dando pinceladinhas com os meus dedos, pra tá formando aquela parte de baixo da saia, como se ela andasse e estivesse arrastando a saia no chão. Eu quero este formato de saia, tá? Aí eu ponho na mesa, na base, vou olhando, vou vendo se tá ficando do jeito que eu quero. Você vai dando esse formatinho da saia mais redondinha, tá? Mais aberta na parte de baixo. Modelo. Se saiu a marcação e eu quiser mais marcado, eu venho e faço essa marcação, né? E é assim que eu vou estar fazendo, ó. Venho, faço, posso vir tá vincando aqui a parte de baixo pra fazer como se fosse florzinhas, ó. Eu achei que essa daqui ficou mais larga, quero ela mais estreita, esse lado aqui, pra tá que nem os outros, ó. Aqui também achei que tava mais largo, então venho afinando aqui, ó. Eu não quero elas tão largas, essas marcações tão largas, a minha eu quero ela mais fininha. Então, eu venho fazendo essa modelagem, venho marcando novamente, venho ajeitando até as marcações ficar do jeito que eu quiser, que eu achar que está melhor. Tá, ó. Quis a minha com as marcações um pouquinho mais definidas, ó. Ó, pouca coisa mais definida e um pouco mais fino, ó. As minhas marcações estão um pouquinho mais finas. Coloquei na base. Quero ela mais marcadinha aqui, ó. Abro ela um pouquinho mais e vou tá fazendo assim, tá? O ideal é o quê? É deixar essa peça secar de um dia pro outro pra tá firme, pra quando a gente for tá continuando, ela tá firme. Como é aqui pro vídeo, a gente não vai ter esse tempo, então eu vou tá fazendo direto, porque o ideal é tá fazendo ela, fazer e deixar ela secar de um dia para o outro, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Pegar o tom que eu vou usar pra pele, tá? Esse aqui, base marrom clarinha, o que eu vou estar usando pra pele. E aqui, conforme a gente cortou, ela ficou um buraquinho fundo, tá? A gente vai ter que fazer o preenchimento desse buraquinho. Então, eu venho com um pouquinho de cola, venho com a massinha no tom da pele. Vou fazer um rolinho, vou enfiar lá dentro e vou preencher. Eu tenho que preencher ela todinha, tá? Preencher ela todinha pra ela ficar, ó, fechadinha e retinha. Aqui no tom da pele. É isso que eu vou estar fazendo agora. E eu deixei separado aqui. Deixa eu pegar um negócio aqui que eu deixei separado. Acabei por esquecendo. Alicate de corte, arame, tá? Arame galvanizado. O que a gente vai tá fazendo? A gente vai tá pegando, passando cola nesse arame galvanizado, tá?
Vai passar cola nele e vai... Lá naquele buraquinho que você preencheu de massa, você vai enfiar o arame galvanizado até o fim dele, tá? Vai cortar o excesso do arame e vai deixar aqui. Por que que eu preciso desse arame galvanizado aqui? Porque é ele que vai dar sustentação pra minha cabeça quando eu vier com a cabeça, porque esse daqui vai ser o peitinho da bonequinha, tá? Da modelagem. Por isso que eu falo que a peça tem que deixar secar de um dia para o outro, para que tenha firmeza na hora que eu for dar continuidade pra cabecinha. Por quê? Porque agora a gente vai forrar essa parte do peitinho, tá? E a gente vai tá forrando e fazendo a parte do pescocinho, né? Então, eu vou vir com a massa pele. Eu vim com a massa pele. Não tem muito uma medida, não, tá? Mas se você quiser uma medida, embora o pedaço que eu peguei é um pedaço grande. Tá, vamos supor que você precisa dar uma medida. Então, pega aí 2 gramas de massa, tá? Não precisa disso, porque ainda vai sobrar o excesso, eu vou ter que tirar. Aí, você pega, você faz uma bolinha. E você vai introduzindo aqui, ó. Introduziu, aí já tem massa. Aí, eu vou começar agora a modelar o pescocinho, mas sempre tirando o excesso de massa. Sempre tá tirando o excesso de massa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou modelar agora essa parte aqui, ó, do busto e pescoço. É isso que eu vou fazer aqui. Fazer essa modelagem, busto e pescoço. Ó, você viu que do tanto de massa que eu coloquei, eu já tirei, né? Eu já vim fazendo a retirada, tá? Do tanto de massa. Ó. Aí, aqui eu tenho que dar o formato do ombro dela. A gente tem que ir com jeitinho pra tá formando, ó, o ombrinho, tá? Formou o ombrinho. Puxa a massa pra cima pro pescoço, tá? Eu achei que o meu pescoço ficou um pouquinho fino, então vou colocar um pouquinho mais de massa. Eu não quero um pescoço tão fininho. Deixa eu tentar ver se eu subo um pouquinho a massa aqui, em vez de acrescentar. Vamos ver, peraí. Não, pra mim tá fininho, eu não gosto de um pescocinho muito fininho. Então, eu vou... As medidas, elas têm que estar sempre proporcional, né? Sempre tá proporcional. Cabeça com cabeça, pescoço, busto, porque senão fica aquelas peças desigual ou acaba virando uma caricatura, que é a caricatura que tem, né? É o corpo pequenininho e o cabeção. Como aqui é uma modelagem, não é uma caricatura, então a gente tem que deixar mais ou menos assimétrica, tá? Então, ó, vim com o pincel modelador, retirei as marcas, tá? Ó, vim retirando essas marcas da união da massa e
e dos meus dedos, que vão ficando as digitais, né? E o pincel modelador, você vai ajeitando isso, tá? Se você achar que a massa tá ficando rígida, ficando seca, na hora de você vir com o pincel, tudo, você pode estar vindo com qualquer creme, ou creme pro próprio biscuit, ou um creme corporal menos oleoso. E tá passando a pontinha do seu pincel modelador e tá fazendo a modelagem, a união ali com um olhadinho ou num creme para corporal com menos oleoso, ou num óleo corporal de pele para um pouco menos oleoso, ou até mesmo com água, tá? Aí você vem e faz essa base. Agora a gente vai vir abrir a massa pra gente tá fazendo a blusinha dela, tá? Então, a gente vem. E vai abrir a massa. Não precisa ser pra parte de cima do peitinho, não precisa ser uma massa muito grossa, não. Porque ela tem que ficar acinturada, tá? Então, a parte de cima ela é mais fina do que a parte de baixo da peça. Então, a gente vem, corta a base retinha ali, corta a base retinha pra parte de cima. E as aparas aqui, a gente vai tá cortando, pode até cortar o excesso assim, mas a gente vai tá cortando ali na modelagem do corpinho, tá? Então, ó, por que eu preciso dela, que essa base seja seca de pelo menos no mínimo de um dia pro outro? Porque nesse manuseio todo que eu tô fazendo aqui, se eu ficar apertando, o que acontece? Eu deformo a peça. Eu vou estar deformando. Mas aqui, como é algo mais... Só pra vocês conseguirem entender o processo, eu vou estar fazendo ela direta. Eu vou estar fazendo ela direta, tá? Então, ó, coloquei, tá? Revisto, ó, vou estar revestindo, puxando o excesso de massa pra trás, é sempre assim. Puxa o excesso de massa pra trás, tá? Puxa o excesso de massa pra trás, corto o excesso de massa. Venho fazendo a modelagem, tirando as marcas. Vou estar fazendo o mesmo processo que na parte de baixo. Faço na mão, corto o excesso, passo o pincel modelador na necessidade de estar fazendo a união. Passo o pincel modelador, tá? E aqui, ó, excesso de massa, tiro todo o excesso de massa, tá? Vou modelando, vou acertando. O que passar pra fora, a gente vem acertando, tá? Tudo que passar pra fora, a gente pode estar marcando a cinturinha dela, tá? Marca a cinturinha da boneca. Marca toda a cinturinha dela, tá? E vai tá tirando todo o excesso dessa massa aqui. Sempre pra baixo, sempre pra baixo. Pra cortar o excesso de massa. Ó, vem com a tesoura. Eu tô usando uma tesoura grande aqui, mas o ideal é tô usando uma tesoura pequena com a ponta fina, tá? Mas é só pra vocês verem que vocês podem usar o material que vocês têm em casa. Não é porque, eu não tenho tesoura com a ponta fina, não vou fazer a peça. Não. Adapta com a tesoura que você tem em casa.
Lembrando que deixa sempre passar um pouquinho de massa, porque o biscuit ele encolhe, tá? Ele pode encolher de 1, 2, até 3 vezes o tamanho da peça, porque o biscuit, conforme ele vai secando a massa de dentro pra fora, tá? Então, assim, às vezes a peça que aparentemente você coloca a mão e você vê que ela tá seca na parte de fora, aí você fala assim, ela tá seca na parte de fora, tá tudo bem, ela tá seca. Não, a parte de dentro ela continua molhada, tá? Dependendo do tamanho da peça, leva vários dias. Tem peças que leva até meses pra secar. E se for uma peça muito grande, às vezes ela leva até 1 ano na sua secagem total. Eu tô dizendo da parte de dentro pra fora, porque o biscuit ele seca de dentro pra fora. Isso eu dizendo na secagem total da massa, tá? Então, assim, gente, ó, o ideal seria deixar secar, não mexer mais a massa, pra dar continuidade, tá? Aqui a gente não tem esse tempo, mas eu vou deixar ela aqui num cantinho, ela seca um pouquinho, pra dar um pouquinho de firmeza, que o ar, ele dá essa firmeza na peça pra tá secando, né? O que a gente vai tá vindo fazer agora? Vai dar uma adiantada. A cabeça, a gente vai modelar essa cabecinha da boneca, tá? Como é uma modelagem na mão, nem todas as peças ficam iguais, tá? Então, sempre vai dar uma diferença. Vou estar usando uma bolinha de isopor de 25 milímetros, tá? Massa. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a massa de biscuit. Se você não tiver a balança, o que você vai fazer? Você vai fazer uma bolinha. Você vai colocar do lado da peça, da bolinha. Você vai ver que as duas estão o mesmo tamanho. Então, você vai pegar outra quantidade de massa. Outra quantidade de massa. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai vir, você vai colocar do lado e você vai ver que ela tá do mesmo tamanho. Então, eu preciso de 2 quantidades de massa do mesmo tamanho da bolinha pra tá fazendo, tá? Aí, você vai falar assim, tá, mas eu queria saber em peso. Tá, então vamos lá, ver se a gente... Em peso, mais ou menos... Minha balança, eu acho que ela tá com a bateria fraca. Deixa eu ver se eu consigo. 20 gramas, tá? Mais ou menos, tá? 20 gramas. Uma média, tá? Aí eu vou vir modelar. Por quê? Porque eu tenho que misturar bem essa massa. Se eu não misturar bem essa massa, ela vai rachar, tá? Com o passar dos dias, conforme ela vai secando, ela vai estar rachando. Então, eu vou estar modelando essa massa. Modelei. Bolinha. Faz bem a bolinha, bem redondinha, apertando, mas com delicadeza, porque não pode ter ar nessa massa por dentro, tá? A bolinha... O que vocês vão ter feito? A bolinha, eu já passei cola nela e deixei secar de um dia pro outro. Ela tem que estar com cola seca. Pra quê? Pra aderir essa massa na bolinha. Porque se eu passasse cola nela agora e eu fosse revestir, ia vazar cola e a massa não ia dar aderência, tá? Ó, bolinha. Coloco a bolinha no centro da massa com essa parte da mão aqui, ó. Com o fundo da palma da mão. Afundo a bolinha, faço o movimento giratório. Com essa parte da palma da mão, o que eu venho fazendo? Subindo essa massa. Eu vou subindo. Ó como tá revestindo. Com a ponta do meu dedo indicador, vou selando de fora pra dentro essa massa,
Pra não entrar ar. Lembra, eu não posso ter ar dentro da massa. Que se eu tiver ar dentro da massa, ó, ela vai criar bolha e a minha modelagem não vai conseguir ficar uma modelagem bonita. Selei. Ficou algo estranho, tá? O que eu venho fazendo? Lembra que eu falei em outro vídeo que o processo todo do biscuit é sempre bolinha que vira coxinha para poder tá fazendo a peça. Não falei isso? Então, é esse processo. Bolinha, fiz, vim, ó, dei o formato de coxinha, sobrou uma pontinha. Eu não quero essa pontinha, tiro esse excesso dessa pontinha e ela ficou uma coxinha assim, tá? A bolinha tá aqui em cima, que é restante de massa. Vou apertar ela na mesa, achatando ela, tá? Pra que eu faço isso? Pra dar esse formato, ó. Viu que já ficou parecendo uma cabecinha, ó? Esse formato que eu preciso. Então, eu venho com o meu dedo indicador ou com uma estequinha e vou modelar o formato do rosto agora, tá? Vou tá modelando esse formato do rosto, ó. Olha aqui como já ficou, ó. Estou modelando, ó. Já criei, ó. Já criei um sulco aqui fazendo essa modelagem, tá? Não quero ela muito pontudinha, venho achatando aqui, mas ela precisa ter isso, ó. Ela precisa tá, ó, assim, tá? O que eu vou tá vindo agora fazendo? Vou pegar uma estequinha ou uma ferramenta, tá? Que tem um boleadorzinho. E eu vou tá fazendo... Eu vou fazer com essa daqui um pincelzinho, até mesmo um pincelzinho. O que a gente vai fazer agora? Marcações, tá? Eu preciso agora dividir a área das bochechas laterais. Eu preciso dividir a área do nariz, a área da boca e a área do queixo. Eu preciso ter essa simetria para tá formando a modelagem do rosto. Aqui eu não tenho, aqui tá tudo reto, ó. Vocês podem tá vendo, tem só o sulco que eu acabei de modelar, né? Então, eu vou tá fazendo isso. Então, o que eu vou fazer? Ó, pincel mesmo, pra vocês verem. Eu não peguei outra ferramenta. Peguei o pincel mesmo só pra vocês estarem vendo que vocês podem fazer com o material que tem em casa. Então, ó, vou tá marcando... Primeira marcação, segunda marcação, ó. Duas marcações. Aqui eu vou tá dividindo. Com a mão aqui, eu vou tá fazendo a separação da bochechinha, tá? Separar aqui a bochecha, tá? Do rostinho pra tá formando. Tá? Depois que eu fiz isso, o que eu vou tá fazendo? Separei, ficou assim, tá? Aí, eu vou separar o que aqui? A parte de cima, elevo pra fazer o narizinho, ó. Cortei com o pincel de silicone, agora o pincel modelador. E aqui, eu vou tá modelando o narizinho da cabecinha, tá? Preciso tá fazendo... essa modelagem. Então, eu vou modelar aqui. Ó, o narizinho bonitinho. Tá? É modelagem feita na mão mesmo. Eu não gosto de estar usando moldes, é muito difícil. Nem, na realidade, molde de rosto, cabeça, essas coisas, eu nem tenho. Eu não uso moldes assim, tá? Ó, modelei bem bonitinho, modelei o narizinho, ó, viu? Aí, o que eu preciso tá fazendo agora? A boca, né? A gente vai tá separando. Aí, aqui, nesse espaço, eu tenho que separar a boca e o queixo. Então, eu venho aqui e faço a separação aqui, ó. Ó.
aqui pra baixo, eu separei o queixo, tá? Vou tá fazendo essa separação aqui, tá? Ó, separei o queixo aqui embaixo e ficou esse beiçudinho aqui. O que que a gente vai fazer nesse beiçudinho aqui? A boca. É aqui que a gente vai tá modelando a boca, né? Ó, que eu fiz a separação das bochechinhas, da parte do rosto, ó. Um lado, o outro lado. Aí, a gente vai tá fazendo essa separação agora aqui. Aí, nesse ponto, eu já vou precisar de uma outra ferramentazinha até mais pontudinha. No caso aqui, eu vou usar uma esteca gravatinha. O que que eu vou fazer? Bem no meio, aqui, daquele pontudinho, eu vou tá vindo fazendo um corte. Bem ali no meio, vou fazer o corte, ó. Já fiz o corte, tá? Pincel boleador, venho, faço um sulquinho, um furinho de cada lado, pra tá abrindo um sorriso, viu? Já abriu um sorrisinho, tá? E o que a gente vai tá fazendo agora? Agora, a gente vai modelar a boca, tá? Eu vou vir com o pincel modelador, vou tá subindo, dando uma achatadinha no lábio superior, tá? A gente vai agora, ó, dar uma achatadinha nesse lábio superior, não esquecendo sempre de tá corrigindo, tá? Vai marcando, vai deformando, vai voltando e dando forma na peça. Sempre fazendo a correção, tá? Sempre fazendo essa correção. Tá? Ó. Aí, dei o formatinho, ó. Aí, eu vim agora e eu vou elevar o lábio inferior. Ó, elevei o lábio inferior. Por quê? Porque eu tenho que dar a forma, né, gente? Porque senão, como que vai ficar a nossa menininha, a nossa bonequinha? Ela não vai ter essa parte do lábio inferior. A minha ficou... As minhas bonecas, elas tendem, gente, eu acho que fica parecida comigo. Porque elas ficam sempre gordinhas e com bochechão. Porque eu tenho bochechão, né? Então, as minhas... A gente sempre fala que a modelagem, às vezes, puxa um pouco as características, nem sempre, tá? Nem sempre. Porque aqui você vai fazendo um trabalho de simetria, tá? Então, assim, se eu quisesse fazer, tirar menos massa, diminuir massa, pra fazer um rosto mais fininho, mais magrinho, eu poderia estar fazendo sim, tá? Poderia, em vez de estar usando lá as 20 gramas, eu estar usando 18, 16, 15 gramas, tá? Poderia sim. Daria uma total diferença na peça, tá? Aí, ó, modelando. O que faltou a gente fazer aqui, gente? Ó, a gente viu que tem um narizinho, tem mais ou menos uma boquinha, as duas bochechas. Faltou a gente fazer a marcação das narinas, que agora a gente vem agora. Pontinha do pincel de silicone modelador, a gente vem marcando as narinas, certo? Por quê? Como que a gente não vai marcar as narinas? Como que a pessoa respira, né? No caso aqui, imitando a bonequinha, tá? Marquei as narinas, ó. As narinas estão marcadas. O que a gente precisa fazer? A parte do sulco labial agora. Então, eu venho aqui. A gente olhando pra gente, a referência, ó. A gente tem as narinas, vem aqui no meio, sulco labial. É isso que eu vou marcar. Bem no meio, analisando aqui na peça, bem no meio, marcando o sulco labial da peça, da bonequinha, tá? Da modelagem. Marquei o sulco labial, venho fazendo a modelagem, reforçando a modelagem da boquinha, tá? Faço a marcação. Aí, aqui, gente, aqui eu vou ver como que eu vou querer? Eu vou querer a boquinha mais aberta. Aí, querendo a boquinha mais aberta, eu
puxo, enfio a estequinha gravatinha ou uma outra lá no meio, puxo um pouquinho pra baixo. Ficou uma boquinha bem aberta, já mudou, mas eu não quero ela tão aberta. Então, eu venho de novo, fazendo aquela modelagem, porque eu não quero um lábio grosseiro. Então, eu venho fazendo a modelagem de novo da parte inferior, marcando novamente a parte superior, marcando o sulco labial, ajeitando sempre o narizinho, tá? Porque eu quero as marcações, mas eu quero marcações suaves, eu não quero aquelas marcações. Eu poderia também fazer ela com marcação bem mais forte e não fazer com uma cara de talvez um bebezinho assim, mas fazer uma cara mais adulta, tudo, mas eu gosto dessas peças mais delicadas, tá? Que tem um estilo mais meiguinho, mais de bebê, aquela cara mais fofinha, mais gordinha. É um estilo que eu gosto, tá? Mas aí é característica de cada pessoa, de cada personagem, cada peça que você for estar elaborando. Aí venho, gente, ver aqui os lábios, tá? Porque os lábios, eles têm que ser bem marcados e bem definidos, não deixando de desmarcar a área que você já fez, tá? Quis ela com o queixo um pouco mais saliente, tá? Um pouco mais à mostra. Então, vou mostrar pra vocês. Quis um queixo mais marcado. Então, ficou assim, queixo mais marcado. Agora é a hora do quê? Agora é a hora de a gente entrar com os olhos, tá? Se você for pintar os olhos, tá? Tá fazendo a pintura dos olhos, você vai tá vindo nariz aqui, aí seria aqui assim a medida, tá? Pra facilitar pra gente, eu vou tá marcando mais ou menos a distância entre os olhos, pra mim não tá errando. Pra quem é até iniciante, é bem interessante. Eu não quero os olhos muito afastados, nem muito perto um do nariz, assim, nem eles muito juntos, tá? Então, eu venho de frente com a peça, olho mais ou menos onde vai ficar o meu nariz, onde eu quero o meu nariz, tá? E venho fazendo a marcação, ó. Meu nariz eu quero, os meus olhos, na realidade, eu quero aqui, essa simetria, tá? Eu quero ela desse jeito, então, eu marquei, tá? Pra mim não tá errando. Igual aqui, ó. Eu marquei a simetria, eu fiz a mesma coisa aqui, eu marquei onde eu queria os olhos, tá? Ó a diferença de uma cabeça pra outra, ó o tamanho de uma cabeça pra outra. Mas essa cabeça aqui vai encolher e vai ficar desse tamanho menorzinho, tá? Então, eu vou estar pegando agora os olhos resinados eu vou estar, no caso aqui, eu tô usando os olhos resinados da Estalier, mas aí você pode estar usando os olhos resinados que você quer, tá? Eu vou pegar aqui os olhos verde. Vamos fazer ela com os olhinhos verdes. O que a gente vai vir fazendo? Eu vou colocar um pinguinho de cola bem aqui na minha base, tá? Coloquei um pinguinho de cola na minha base. Vou vir com a cola, colocar um pouquinho de cola naquela cavidade que eu fiz, tá? Com o cabo do pincel. Os olhos resinados, eles já vêm com a cola. Mas para não ter problema de vir a soltar, alguma coisa assim, então, eu coloco um pouquinho de cola, tá bom? Venho com os olhinhos, tá? Eu vou pegar na mão mesmo, mas você poderia estar pegando com uma pinça, tá? E vou estar colocando ali onde eu fiz a base, tá? Como os meus olhos, eu não tinha o tamanho P ou PP, tô usando médio, ela vai ficar com os olhos bem grandão, tá? Por isso que eu falei pra você que o ideal seria tá fazendo pra esse tamanho de cabecinha com os olhos tamanho P ou PP. Antes de você aprofundar os olhos,
que você vai fazer? Você vai analisar. Você vai olhar pra ver se eles estão na mesma distância e na mesma simetria, tá? E os meus estão. Mesma distância e mesma simetria. Aí eu venho com a mão e afundo, tá? E vou pegar com a ajuda de uma outra ferramenta aqui também, é um outro boleador. Só que esse boleador, ele é achatadinho assim, ó. E vou tá usando ele pra tá me auxiliando, pra tá aprofundando os olhinhos dentro da massa. Eu preciso que tenha essa profundidade dos olhos dentro da massa. Porque o biscuit, conforme ele vai secando e vai encolhendo, se eu coloquei um aplique na peça, a tendência é o aplique começar a saltar pra fora, tá? E ele ficar saltadinho pra fora. Então, a tendência aqui será dos olhos saltar, pular pra fora da massa, porque a massa tá encolhendo, retraindo. Então, a tendência é ele pular pra fora. E ela vai ficar com os olhos saltadão pra fora. Aí, perdeu todo o charme, o graça e a simetria da peça. E não é o que a gente quer, tá? Um outro truque que a gente pode estar fazendo, que eu gosto de fazer muito, tá? Coloquei, afundei, aprofundei. Eu venho com um pincelzinho modelador e vou descer a massa em cima dos olhos. A gente não tem essa parte aqui assim, ó, côncavo dos olhos. Eu vou estar descendo um pouco. Não é uma marcação muito forte, tá? Muito profunda. É só pra estar descendo mesmo um pouco, pra estar fazendo esse côncavo dos olhos, tá? Faz de uma forma bonitinha, porque senão a bonequinha vai ficar com uma cara de ruinzinha, de maldosa, e não é o que a gente não quer ela com cara de maldosinha. Se a gente desce demais, aí fica aquela cara enfesada, sabe? E não é o que a gente quer só pra ele ficar ali em cima dos olhos mesmo, dá mais profundidade, tira as marcações, suaviza, para que ela não fique com essa carinha de bonequinha ruinzinha, da modelagem, sabe? Aquela expressão mais fechada. A gente não quer essa expressão dos olhinhos, do rostinho da bonequinha, aquela expressão fechadinha. Não é a nossa intenção, tá? Mas, ó, não é o que a gente quer. E a gente sempre vem fazendo a modelagem, gente, sempre. Amassou uma coisinha, modela. Amassou, entortou uma coisinha, vem com o pincel, modela. Até ficar do jeito que você queira. E tem que ser uma modelagem, na hora de você modelar, algo mais... Não tão, a gente sabe que a modelagem ela é demorada, mas não tão demorada, porque a massa ela começa a ressecar, encolher, e se começar ela a ressecar muito por causa do vento, do ar e encolher, vocês vão ter que vir sempre molhando com água pra tá dando continuidade na peça, senão ela resseca muito e começa a rachar, tá? Então, meu rostinho está modelado, tá? Mas eu não quero só isso. Então, o que eu quero na minha peça? Eu quero que ela fique bonitinha, engraçadinha. Cílios postiço, tá? E nesse caso aqui, eu vou estar usando cílios postiço de tufinho individual. Então, eu venho aqui e pego 2 tufinhos de cílios postiço. Esse tamanho de cílios postiço, eu gosto dele grande, tá? Então, eu tô usando cílios postiços de 12 milímetros, tá? Não gosto de cílios... Não gosto de... Quase que eu perco os cílios. Não gosto de cílios postiço pequeno. Eita, os cílios postiços tá fugindo de mim hoje. Ele não quer saber de mim hoje. Não gosto de cílios postiço pequeno. Então, passo os cílios postiço na cola. Venho no cantinho dos olhos. Coloco. Venho com... Eu quero um pincelzinho
de pontinha bem fininha assim, ó. Coloco lá no cantinho onde eu quero, venho com este pincelzinho e aprofundo, tá? E aprofundo. No caso aqui, eu não vou fazer, eu não quero cílios pintado com tinta, tá? Eu quero cílios postiços. Então, eu vou estar fazendo esse processo. Ó. Coloquei os cílios. Coloquei, vejo a distância. Os dois olhos têm que estar iguais, tá? Pra ficar todo assimétrico o rostinho da menininha, da nossa modelagem. Aprofundo. Aprofundo, tá? Ponho bem lá dentro, porque aí eu venho arrumando com a massa, tá? Dos dois lados eu quero ela igual. Presta bem atenção para ver se os cílios está igual dos dois lados. Se precisar vir ajeitar, aprofundar mais um pouco o olhinho, você vem e aprofunda. E deixa mais ou menos os cílios igual dos dois lados, ó. Está com cílios, ó, viu? Pecinha com cílios. No caso aqui, reserva a cabeça. Aí, pro restante, teria que estar tudo seco, né? A cabeça teria que estar seco, o corpinho teria que estar seco. Como a gente não tem este tempo, damos continuidade na peça, tá? Pegando aqui, o que a gente vai fazer? Massa. Pode ser da cor da... Pode ser da cor da bonequinha, do vestido da bonequinha, ou outro tom. Vou aqui, então, vamos estar usando aqui um outro tom. Não quero o mesmo tom, vou pegar um tom mais escuro de rosa, tá? Pra mim tá fazendo lá a parte de baixo da sainha. Peguei um tom mais escuro de rosa e vou tá aqui. Ups. Pera aí, gente. Às vezes escapa. Tá fazendo, ó. Que a gente vai tá fazendo uma cobrinha, ó. Cilindro, a cobrinha bem comprida, que a gente vai fazer a parte da saia lá embaixo, a roda da saia lá embaixo, tá? A gente vai dar um acabamento na roda dessa saia lá embaixo. E eu quero ela, decidi fazer ela nesse tom de rosa mais escuro. Não quis fazer um rosa mais clarinho, não, tá? Fiz toda a tira. Fiz toda a tira da peça, tá? Da roda da saia. Ficou um cilindro, com um cilindro, uma massinha comprida, tá? Vou vir aqui com o meu rolinho e vou achatar um pouquinho ela. Não muito, eu não quero ela muito achatada, mas eu quero ela mais achatadinha. E depois eu posso estar afinando, se eu quiser ela mais achatadinha, aí eu vou estar afinando na mão, tá? Na hora de colocar ali na peça, afina na mão. Aí, que a gente vai vir? Cola. Ó. Cola de trás pra frente, tá? A gente tem que lembrar que as emendas sempre vai ficar atrás, embora você tenha que suavizar as emendas para elas não ficar aparentes. Lá pra trás. Antes de você fazer isso, se você quiser, você tá usando... Quisesse estar usando aqueles guardanapo para decupagem, para estar fazendo o desenho
da peça, você poderia, tá? Aqui, como eu não tô sem o guardanapo pra decupagem, aquela minha eu também tava sem, eu fiz com pintado mesmo. Mas aqui você poderia estar usando, no caso, o guardanapo pra decupagem. Por quê? Porque o guardanapo pra decupagem, ela já tem as estampas, né? Aí já ficaria, o vestido já ficaria pronto, todo estampadinho, tá? Ali eu fiz com tinta. Aí, gente, precisa dessa parte tá seca, porque conforme você vai manuseando na peça, você vai apertando, você vai amassando, e você pode tirar toda a forma da peça que você deu, que você modelou. Por isso que o ideal é essa parte. E todo o restante de acabamento tá seco. É estritamente importante que esteja seco. Estritamente importante. Ó, fiz coloridinho a base da saia. Vejo sempre as minhas marcações, vejo se tá do jeito que eu quero, tá? Mas eu não quero essas marcações, essa base da saia, eu não quero ela reta assim, do jeito que ela tá. Tá, ela tá reta, ó. Pode ver que ela tá toda reta, eu não quero. Eu quero ela marcadinha. Então, com a esteca de ponta, o que eu vou estar vindo fazer? Ondinhas, como se fosse babadinho na saia, tá? Isso que eu quero. Eu não quero ela lisa. Eu quero os babadinhos. Saias de antigamente, os vestidos de antigamente, eles não tinham esses babadinhos? Eles não eram retos. Alguns até eram. Mas eles, eu quero isso. E nessa etapa aqui, você também pode estar usando, se você quiser, fita de cetim. Aqueles frufrus que usam nos bordadinhos, tá? Aí você pode estar fazendo o enfeite que você quiser, tá? Eu não quis colocar fita de cetim, eu não quis colocar frufruzinho, mas você poderia estar usando, tá? É o que eu falo, biscuit é versátil, você pode estar usando vários materiais junto, fazendo a mistura de materiais, tá? Aqui eu não quis fazer essa mistura, mas você pode, ó. Ficou toda embabadada a minha sainha, tá bom? Esse processo que eu quis fazer. Mesma massa, cor de rosa, eu tenho que vir dando um acabamento aqui na parte da blusinha em cima, tá? Aqui, a parte da cinturinha. Vou fazer a mesma coisa, tá? Quero o mesmo detalhe em rosa escuro. Então, mesma coisa, vamos lá. Lá na cobrinha, venho tá fazendo a cobrinha, tá? Só que aqui, na parte de cima, mais delicado, mais fininho. Mas venho, faço a tira na espessura que eu quiser, mais fininha, pra dar volta na cintura toda. É isso o que eu quero. Dar volta na cintura toda. Ó, chegou na espessura que eu quis, tá? Ó, rolinho mais fino do que o da parte de baixo. Chegou na espessura que eu quis. Venho, ó. Passo aquele achatadinho, que nem eu fiz na parte de baixo com o rolinho. Pego a cola. Venho passando colinha todinha nessa parte aqui, tá? Passei colinha todinha. Ó. Quero ele bem mais fininho. Então, deixa eu vir com a mão, dando a modelagem dele bem mais fininho. Não quero tão grosso, não. Então, vou apertando com a mão pra ficar mais fininho ainda, tá? Aí, venho, vou fazendo, ó, coloco aqui,
e vou dando a volta todinha na peça. Venho, corto o excesso. Cortei o excesso, vou fazer a união, tá? Vou estar fazendo toda essa união. Eu quero ela cinturada, eu quero essa parte pra fora, como se fosse aquela parte do vestido mais rodadinho da cinturinha. Então, o que que eu faço? Puxo ela formando com as pinceladinhas do dedo, ó. Com as pinceladinhas do dedo, fazendo essa parte mais fofinha pra fora, ó. Ela ficou acinturadinha. É isso que eu quero, tá? É essa parte que eu quero. Venho com a mesma estequinha e vou fazendo a mesma marcação, ó. Vou marcando, tá? A mesma marcação que eu fiz embaixo, eu venho fazendo aqui, ó, na cinturinha dela. Aí ela vai, conforme você vai marcando, ela vai ficando mais acinturadinho ainda, tá? É isso que eu quero, tá? Essa marcaçãozinha, marquei, certo? Ó, ficou toda marcadinha, viu? Agora, o que que a gente vai fazer? Os bracinhos, eu preciso colocar os bracinhos, tá? Pega a massa da cor da pele que você usou. Vou tá fazendo. Os bracinhos, ele tem que ser proporcional também, tá, gente? Proporcional à cabecinha, proporcional ao corpinho, vestidinho. O bracinho não precisa ser muito grande nem muito gordinho. Então, vai, uma bolinha pequena que você vê que dá pra usar. O que que você pode usar aqui? Acho que, deixa eu ver, acho que 1 grama ainda é muito. Aqui tem 1,5 gramas, acho que é, deixa eu ver. Ó, 1 grama e 1,3 de massa, tá? Bolinha. Aí, no caso, os 2 bracinhos vão ter que ser a mesma medida, já mede lá. Os 2 bracinhos, se você quiser tá usando a balança pra tá vendo, tá? Ó, os 2, 1,3 de massa, tá? Você vai tá fazendo agora bracinho, a massa pra modelar, bolinha, coxinha, tá? Faz um rolinho. Você vai tá olhando aqui pra ver se tá proporcional. Aqui, mãozinha, pinça. Afina. Tá? Afina. A estequinha, você pode estar usando uma esteca gravatinha ou uma outra, uma faquinha mais fininha. Marquei o dedinho polegar, afino o dedinho polegar. Os outros dedinhos não precisam estar marcando, tá? Como não é uma boneca realista, não precisamos estar marcando. Eu preciso só desse movimento pra estar formando a mãozinha, ó. Formei a mãozinha. Aí, como ela vai estar segurando flores, marco aqui, dobro, marco o cotovelo, pinça, dedinho, formato de pinça para marcar o cotovelo, tá? Esse formatinho do bracinho dela, tá? Os 2 bracinhos tem que ficar igual simetricamente. Vai lá do outro lado e faz o outro bracinho agora. Olhar, mão direita, mão esquerda, tá? Na hora de marcar o dedinho. Esse aqui eu coloquei bracinho direito, agora o bracinho esquerdo, dedinho do lado contrário, tá? Se você não presta atenção, você pode ficar com 2 mãos direitas ou 2 mãos esquerdas. Tem que prestar atenção nisso. Na marcação dos dedinhos.
para não ter este problema, tá? Ó, pinça, marquei, bracinho, os dois bracinhos iguais, tá? E o que eu não fiz, que eu deixei pra fazer, pra vocês estarem dando uma olhada. O que eu não fiz? Não tingi em massa verde, tá? Pra tá fazendo as folhas. E não fiz as rosinhas de aplique, as flores de aplique, tá? Então, aqui, ó. Uma pontinha de verde na massa. Não preciso de muito. É só uma pontinha. Misturo. Vou tá fazendo a mistura, tingindo massa. Ó, rapidinho, você mistura, você já sai com a tinta verde tonalizada, tá? Se você quiser aquelas folhas que tem aquele degradê de verde mais claro, mais escuro e branco ou incolor, com um pouco de transparência, nem precisa fazer muito essa mistura, tá? Então, o que eu vou tá fazendo? Na frente da peça aqui, uma bolinha verde achatada. Vou colar aqui na frente dela, bolinha verde achatada, tá? Ela vai estar segurando um raminho de flor, como se fosse um buquezinho de flor. Então, uma bolinha ali. Massinha, são, ó, bolinhas de massinha, bem fininho. Fiz uma bolinha, fiz uma coxinha, marquei, fiz uma folhinha, ó. Aí, eu vou tá passando o colo e vou tá colocando, tá? Ó, coloquei primeira folhinha. Marquei segunda folhinha. A quantidade de folhinha é a quantidade que você achar que é necessária, tá? 3, 4, aí você que vai tá vendo, tá? De acordo com o trabalho que você tá fazendo, com o arranjo. Achou que a folhinha ficou grande, diminui, puxa a ponta da folhinha. Aí você vê a quantidade, tá? Naquela minha deu 3, nessa daqui eu fiz um pouco maior, vai dar 4. Ó. Aí você vai ver a quantidade. Tá? Marquei folhinha. 4 folhinhas, tá? Marcadinhas. Pra tá fazendo florzinha. Massa que você tiver. Massa rosa. Peguei um pedacinho de massa rosa. Abri, tá? Fiz o rolinho. Rolinho de massa. Rolinho, amasso. Amassei, tá? Amassei com a mão mesmo. Pego a pontinha aqui da massa, a pontinha da massa, ó. Peguei a pontinha, virei a pontinha da massa. Enrolo. Ó, enrolei, primeiro botãozinho de rosa pronto, tá? Quero uma rosa num tom mais escuro. Rosa num tom mais escuro. Mesma coisa. Ó, enrolei. Enrolei, amassei, vim com a pontinha enrolando, ó, segunda rosinha pronta, ó, segunda rosinha pronta. A terceira, vamos lá numa rosa mesclada. Vou misturar as duas cores de massa, rosa clara, rosa escura, e fazer uma rosa mesclada. Enrolei, amassei, tá? Vim enrolando, ó, ela vai ficar uma rosinha mesclada, tá? Aí, passa a cola lá naquele miolinho de massa.
Coloquei primeiro a rosinha. Coloquei segunda rosinha. Coloquei terceira rosinha. Buquezinho de rosinha pronto, ó. Buquezinho de rosinha pronto. Aí que a gente vem agora colando os bracinhos lá na lateral do corpinho. Passa cola. Já passa cola. Vim colocando os bracinhos. Passa a cola na mãozinha dela, tá? Porque ela vai estar segurando. Passei cola. Vim com ela segurando o arranjinho de flor desse lado. Com a cola na mãozinha dela. Ela segurando o arranjinho de flor deste outro lado. Tá? Aí, aqui, ó, você vai ajeitar bem bonitinho, pra ficar bem simétrico, tá? Ela tá, ó, segurando arranjinho de flor. E agora, pra não ficar desproporcional, já que a gente colocou detalhe embaixo, detalhe em cima no vestido, a gente vai tá fazendo o detalhe na parte de cima agora, pra tá modelando, dando acabamento no vestidinho, né? Pra ela ficar toda bonitinha. Mesma coisa, faz rolinho bem fininho, tá? Bem delicadinho. Esses acabamentos aqui, eles têm que ser feitos antes de colocar a cabeça, tá, gente? Porque depois da cabeça colocada vai ficar complicado tá colocando. Ó, fiz, vem com o rolinho, dá aquela achatadinha que eu falei que eu ia dar na peça, bonitinho. Vai passar cola toda a volta do vestidinho, tá, gente? Ó, passa a cola todinha na volta, no bracinho todo, porque esse daqui é o acabamento do vestido, tá? Então, a gente vai tá passando cola todinha. Corta aquela pontinha, união na parte de trás do vestido, venho, tá? Fazendo toda a união, ó. Venho colando ele todinho. Ó, é como se fosse uma golinha, uma batinha todinha do vestido, tá? Pra tá fazendo. Fez isso, o que você vai fazer? As mesmas marcações que você fez, ó. Coloquei, não coloquei? Marcando agora. Vem e faz toda a marcação. Toda ela. Você vai marcar todinha. Tá? Porque aqui você une a massa, você sela ela e você dá o acabamento perfeito pra sua peça, certo? Ó. Ó, gente, fiz, ó, todo o acabamento da peça, tá? Próximo passo agora, o que que é? Colar a cabeça, né? Que agora a gente tem a cabeça, eu esqueci de pegar a outra cola, eu vou abrir aqui.
o meu armário, tirar minha peça daqui. Vou abrir aqui o meu armário e vou estar pegando minha outra colinha aqui, ó. Eu tinha esquecido de pegar ela. Tá? O que a gente vai fazer agora? Um furinho, cabeça tá aqui, furinho na parte de baixo da cabeça pra tá colando ela, tá? Olha, vê se sumiu as marcações do rosto. Conforme o biscuit vai secando, as marcações elas vão sumindo. Vê se as marcações estão lá. Se não tiver, reforça as marcações de novo. E você vai fazendo isso até a peça tá seca. Até a peça tá seca. Tá? Até você não conseguir modelar mais ela. Tá? Ó, fiz o furinho da cabeça lá. Gente, uma cola que eu gosto muito, muito de usar, tá? Essa aqui, ó. Eu gosto de usar a cola da Tech Bond. Ela tem número 1, número 2 e número 3. A número 1 é mais líquida, a 3 é um pouco mais pastosa. E a 2 é um pouco mais pastosa e a 3 é um pouco mais ainda. Eu gosto da 3, por quê? Porque ela não escorre, tá? Então, vou vir com uma gotinha de cola da Tech Bond lá no furinho, tá? E vou estar encaixando a cabecinha lá no meu pescocinho, tá, gente? Encaixei, vê se tá do jeitinho que você quer. Ó, ela ficou com cabeção por quê? Tá grande, a massa não secou, então vai ficar cabeçuda. Mas tá aqui, ó, tá? Pescocinho tá similar, tá tudo similar de acordo, tá, gente? Agora, o que a gente precisa? Tá vindo com pintura, tá vindo com cabelinho. Gente, então é esse todo o processo, tá? Eu precisaria dela tá seca pra tá dando continuidade no cabelo. Mas é isso, olha. Eu posso até cortar o cabelo, mas o risco ali de deformar a peça, ela é bem grande. Ó, abri no pacote da massa e tirei. Ó, amarelo, tá? Vamos fazer ela com cabelo mais claro, essa daqui. Cabelo ficou um cabelo bem amarelão. O que eu posso estar fazendo? Tô dando uma mistura com uma outra massa um pouco mais clara pra tá suavizando um pouco. Massa de biscuit, ela tem que ser massa bem trabalhada, gente. Se a massa ela não for bem trabalhada, ela não vai
Ela não vai... Ela não vai ficar legal, tá? Então, a gente tem que trabalhar bem a massa, pra ela misturar bem, não ter o ar nela, tá? O que a gente vai fazer agora? Cobrir essa cabeça, tá? Então, a gente vai passar cola na cabeça todinha. A gente vai estar passando cola na cabeça todinha, tá? Já pegar um pedaço de massa, tá? Aí também é o olho, gente, não precisa de medida. Essa daqui mais ou menos, ó. É um pedaço que você vê que você envolve pra cobrir a massa. Essa tem 12 gramas e meia. Não necessariamente vai ser sempre a mesma medida, tá? Porque pode sobrar em excesso, tudo. Faz bolinha, abre. Você vai abrir. Aqui vai sobrar massa, eu vou cortar o excesso de massa ainda, tá? Fiz bolinha, abri. Uma coisa que eu esqueci, gente. Ó, na correria de estar mostrando pra vocês, eu esqueci. Como que eu posso esquecer? A boneca, ela tá sem orelha, ela não pode ficar sem orelha. Como que eu vou dar sentido pra boneca sem orelha? 2 bolinhas de massa, pequenininha assim, ó. Só pra dar o formatinho da orelha. Pega 2 bolinhas de massa. Faz bolinha, faz coxinha, bolinha, faz coxinha. Vê na direção dos olhos, pra trás. Vê na direção dos olhos pra trás. Coloca a orelhinha. Massa. Direção dos olhos atrás. Coloca a orelhinha. O que você vai estar vindo aqui, gente? Pincel modelador, faz a cavidade. Pincel modelador, tá? Você vai fazer a cavidade da orelha. Um buraquinho, né? A cavidade da orelha. Lá. E vem marcando. E vem marcando, tá? Agora ela tá com a orelhinha. Ela tá meio estranha, né? Eu vi que tinha alguma coisa estranha, mas eu não tinha percebido o que era. Agora que eu coloquei ela de frente pra mim, que eu vi que era a orelha. Ela estava sem a orelha. Tá? Vamos lá. A gente vai começar a colocar a massa pra cobrir a cabeça. Pra tá fazendo o cabelo dela, tá, gente? E vocês vão colocar sempre de baixo pra cima, tá? Fazendo essa junção lá em cima da cabecinha dela, tá? Ó, sobrou massa. Eu não falei pra vocês que ia sobrar massa? Eu falei que a quantidade era grande. Então, ó, corta com a tesoura. Aí, gente, vocês vão tá vindo, acertando, modelando. Aí, o penteado do cabelo dela, vocês vão ver o penteado que vocês mais gostam, tá? Penteado que vocês mais gostarem. Vocês vão vir com a esteca, a gravatinha. E vocês vão estar marcando todo o cabelinho dela.
E aí, gente, agora é só finalização, a peça ela vai estar pronta, tá? Agora é só detalhe, só finalização. Eu acho que vocês conseguem ter entendido o sentido da peça. O vídeo ele já tá bem longo, já tem 1h30 de vídeo já. Tá um vídeo bem extenso. Mas acho que eu consegui passar pra vocês o processo. Tá, gente? Então, ó, que detalhe, tá? Marcação de cabelo, agora aqui é detalhe, tá? E é uma utilização, uma reciclagem no vidro de esmalte. E tem aquilo também, né, gente? Se de repente a pessoa não quiser estar utilizando o vidro de esmalte para estar fazendo uma reutilização, sabe? Para usar para algum fundamento, para igual eu falei, que eu poderia estar usando com cola, tudo, fica como uma peça decorativa. De repente a pessoa fala, ah, é bonitinho, não vou usar, não quero estragar a minha peça. Deixa como peça decorativa, tá? Aí, a pessoa vai estar usando ela do jeito que ela quiser, tá? Aí, fazendo os cachinhos, passa cola. Passa cola, gente. Faz caixinha. E a minha peça tá mole, ela vai acabar desmontando, porque ela tá muito mole. Porque você tem que respeitar o processo de secagem, gente, pra modelagem. Isso é muito importante. Aqui no vídeo eu precisava mostrar pra vocês, fazer a demonstração. Então, eu não vi isso. Era algo que eu precisava, então eu não fiz a demonstração de secagem da massa, tudo. Mas é importante, vocês precisam. É um dever de vocês respeitar o processo de secagem da massa, tá? Vocês devem isso. Tá bom? E agora aqui, cabelo, gente, vocês vão modelar o cabelo do jeito que vocês quiserem, tá? Ó, massinha, fiz uma conchinha alongada, achatei, tá? Achatei. Ó, conchinha alongada, achatei. Vou vir fazendo marcações com a esteca de gravatinha. Tá muito grande pra mim, puxo, tiro o excesso da massa, tá grande, puxo, tiro o excesso da massa. Vamos fazer uma franjinha. Desse lado, venho, faço a franjinha. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Ó, fiz uma conchinha alongada, achatei. Achatei, marquei com a esteca gravatinha, tá? Se eu achar que ela ficou grande, puxo, tiro o excesso da massa, passo cola, tá? E venho fazendo a outra franjinha, ó,
Olha como elas estão bem diferentes uma da outra. Ó, consegue ver? Mudei modelo de cabelo, mudei tudo, tá? Tá toda. Essa outra aqui tá com o cabelo de lado. A minha, o que eu vou estar fazendo com essa daqui? O que eu vou estar fazendo com esta daqui? Vamos fazer um coque. Uns rolinhos de cabelo pra baixo. Vamos lá. Vamos pegar só uns fiozinhos de cabelo, tá? Dando só uma... Aqui, ó, só uns coquinhos, uns rococozinhos dos cachinhos do cabelo dela. Vamos estar... Passei cola ali, vamos estar vindo assim, ó. Só com os rococozinhos assim. A gente coloca os rococozinhos mais curtinhos. Rococó. Ó, todo fazendo o rococozinho, ó. A gente vai fazendo, enrolando na mão mesmo pra formar os cachinhos. Todos os rococó. Tá? Quantidade de cabelinho de rococó, você quem vê. Aí vai do processo de cada pessoa, tá? Aí, tá fazendo mais... Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui, deixa eu ver, mais um. Olha sempre a peça, tá, gente? Olha de trás, olha de frente, vê se o penteado ficou um penteado assimétrico, tá? Não faz de qualquer jeito, senão a peça não fica bonita. Ó, faltou um cachinho aqui no meio, senti falta de um cachinho. Eu tava olhando de frente e não tava vendo. Quando eu virei a peça de trás, eu vi que faltou um cacho aqui, ó. Faltou um cachinho aqui no meio e pra mim tá ótimo agora, finalizado, tá? E eu usei 5 caixinhos, tá? Pra tá fazendo aqui o penteado do cocó. E aqui em cima, tá? Eu posso vir fazendo, gente, aqui, ó, pra dar o acabamento, bem fininho, bem estreitinho. Ó, bem fininho, bem estreitinho, a gente pode fazer uma trança, tá? Trança, três tirinhas de massa, tá? Mais ou menos na mesma espessura, umas 3 tirinhas de massa. Vamos lá, só pra gente encobrir aquilo ali, ó. A gente, ó, dobrou no meio aqui, dobrou no meio, pega a outra tirinha de massa que a gente fez, colocou no meio, tá? Aqui, e a gente aqui vai fazer, ó, vocês conseguem ver? 3 tirinhas. A gente aqui vai fazer o trançar igual a gente trança mesmo o nosso cabelo, o cabelo de criança, tá? A gente vai estar fazendo a trança, tá?
Sempre cuidado, a massa tá mole, cuidado pra não ficar... gente, cuidado pra trança não apertar ela e desmontar ela inteira, tá? Ó. Processo da trança. A minha massa tá muito molinha. Então, não vai ficar uma trança bonitinha, só pra vocês estarem vendo. Que vocês podem fazer o penteado que vocês quiserem na peça de vocês, tá? Ó, cortei o excesso aqui. Fiz a minha trança, ó, olha a minha trancinha. Aí, eu vou usar essa trancinha pra tá fazendo o acabamento aqui. E depois eu posso tá vindo com enfeites de mini rosinhas e florzinhas. Mas aqui, ó, usando o processo de que esse é o acabamento do penteado. Lá, ela tem uma trancinha. E agora, gente, são só detalhes, tá? Ó, a peça tá pronta, é isso. Agora, eu venho fazendo sobrancelha, que ela tá sem, né? Vou pegar a tinta... Cadê a minha tinta? Vamos ver a tinta que eu vou estar usando. Aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó. Essa daqui é castanho claro, tá? Dark Relax. Venho, ó. Como ela é loirinha, eu não vou fazer uma sobrancelha preta, né? Vai ficar muito estranho. Então, pincel filete, tá? Pincel filete, sobrancelha de um lado. Olha a simetria da peça. Sobrancelha do outro lado. Ó, ela está com as duas sobrancelhas. Como esse chocolate ele é clarinho, tá? Tá, quero fazer um delineado. Achei que ela ficou sem um delineado. Massa preta, mesmo pincel filete, bem fininho. Em cima dos olhinhos, assim, de onde você colocou os cílios. Vem bem delicadinho, gente. Tem que ser bem delicado. Porque senão vai ficar feio e vai ficar estranho. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu tremo com a mão, tá? Então, na hora de fazer esses delicadinhos aqui, é complicado. Então, por isso que a peça tem que estar seca. Você vem bem devagarzinho, porque fazer detalhes assim, você tem que ter uma precisão assim, bem grande. Tá? E é isso, gente. Peça pronta, finalizada, tá? Aí quer fazer... onde, como com uma boca vermelhinha, ela tá, tem bastante tom de rosa, tá? Você pode estar vindo aqui, deixar a peça assim, ou depois estar fazendo um desenho, tá? Usa tinta acrílica, tá? Pra tá fazendo. Se for desenhar o vestidinho, e fazer aquelas mini rosinhas que eu fiz, usa tinta acrílica, até que a tinta acrílica, ela não solta da massa de biscuit. Tinta de tecido, ela
solta com manuseio. E se usar tinta de tecido, depois a peça totalmente seca, vem com verniz e spray fosco. E você passa na peça pra tá fazendo a selagem, tá? Do desenho e pra conservação da massa, da peça também, tá? Sendo peça para manuseio ou peça decorativa, é sempre bom, eu indico, ideal, sempre bom você vir com verniz, depois a peça seca, para você ter uma durabilidade da sua peça, sem contar assim, que você vai estar conservando ela, porque na limpagem, paninho úmido, tudo, eu tenho peças de biscuit há mais de 20 anos aí que foi feito essa conservação com a massa, com o verniz, e eu enfio a peça debaixo da água rápido, tá? Ela não pode ficar de molho porque ela derrete. A massa de biscoito é a base da água, ela derrete. Então assim, mas vem com uma escovinha de dente, uma de cerdas bem macias, passa, dá uma lavadinha, seca bem com um paninho bem branquinho, sequinho, seca bem ela, a massa, e deixa secar na sombra o restinho dela, que tudo perfeito. Gente, peça finalizada. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Duas peças diferentes aí. Essa daqui, quando a massa secar e encolher, vai ficar delicadinha que nem essa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da demonstração de hoje. E qualquer dúvida que tiver, pode estar entrando em contato, tá? No telefone do WhatsApp. Ou tá mandando mensagem nos comentários abaixo também, tá bom? Muito obrigada, beijos, tchau, tchau!